de navegação a vapor no Rio Amazonas. Era sócio da empresa de iluminação pública do Rio de Janeiro, responsável por instalar do cabo eletráfico submarino, facilitando a comunicação com a Europa, em 1874. Ok, Marcos, é isso mesmo, viu, gente? Então, Barão de Mauá, né, que é o evangelista, ele teve uma grande influência, né, tanto na área das comunicações como no transporte. Então, o Barão de Mauá, ele foi o brasileiro que mais se desenvolveu, né, na área da economia, mais desenvolveu ações na área da economia, né, tanto no transporte quanto em outros serviços, né, até porque ele era o quê? Ele era sócio, né, da empresa de iluminação pública do Rio de Janeiro, né, e responsável pela instalação do cabo telegráfico submarino. Então, foi ele que deu essa grande contribuição. E não é à toa que ele recebe o título de barão, não é isso? E a última questão, releia o texto, né, desenvolvimento socioeconômico, e faça um pequeno relato dando a sua opinião sobre esse período. Então, a gente viu que esse período foi um período rico, né? Foi um período onde começou a iniciar um bom desenvolvimento no nosso território, e aí a tia quer ouvir a opinião agora de alguns sobre esse período. Diga, Emily, pode ler. Eu posso ler a minha resposta? Pode. Eu entendi o texto muitas coisas do desenvolvimento econômico e eu achei bem interessante. Ok, muito bem. Mais alguém quer ler? Eu posso ler, tia? Pode. Eu coloquei assim, desenvolvimento socioeconômico. Aconteceu durante o reinado de Dom Pedro II, onde ocorreu mudanças importantes na economia e na sociedade. Ocorreu nessas épocas o aumento da população e a principal atividade econômica era o cultivo da cana-de-açúcar e do café. Ok, muito bem. Então, a gente conclui a nossa correção, não é isso? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os engenhos de açúcar daquela época. Como eram esses engenhos de açúcar? O que foi que esses engenhos de açúcar nos proporcionou, nos trouxe de novo? Então, no século XV e XVI, os portugueses intensificaram a ocupação do litoral brasileiro, principalmente no Nordeste, onde o açúcar era produzido. Então, no Nordeste era onde o açúcar era produzido, né? Então, os portugueses, eles intensificaram essa ocupação do litoral, né, por volta do século XVI e XVII. A produção do açúcar era uma atividade realizada pelos escravos, que trabalhavam cerca de 14 horas por dia e não recebia pagamento. Por isso, eram escravos, trabalhavam sem receber nada em troca, de graça. O local onde eram reunidos todas as instalações para a fabricação do açúcar chamava-se engenho. O engenho era uma grande fábrica de açúcar. Era composta pela casa grande, capela, senzala e pelos canaviais e pelo banqueiro. As terras da propriedade eram quase todas utilizadas para a plantação da cana. Havia uma parte reservada para o cultivo de produtos necessários ao consumo dos moradores da fazenda e para a pastagem dos animais. Ou seja, aquela, digamos assim, fazenda, né, boa parte dela era dividida para a plantação da cana-de-açúcar, mas eles reservavam uma parte para a plantação dos produtos que era necessário para a sua sobrevivência, né? E dos animais também, como fala aqui no finalzinho. No centro do engenho encontrava-se os
banquês ou fábricas do açúcar que eram formados pela moeda, com um conjunto de peças que moía a cana para obter o caldo. Para movimentá-la, usava-se a força de animais ou da água. Pela casa das caldeiras, onde o caldo de cana era fervido e purificado em tachos de cobre. Ou seja, essa fábrica, né, que era chamada de engenho de açúcar, era formada basicamente por isso aqui, né, onde a tia acabou de falar. No centro, né, existia esse banquês, que era o quê? A fábrica, onde eles diziam que ali que era a fábrica de açúcar, que era a parte de moer, né, de fazer com que a cana fosse triturada, né, onde sairia o caldo. E essa moedeira, digamos assim, ela era movida à força, né, à força de animais, onde aqui na imagem do livro de vocês, a gente pode perceber ela claramente sendo usada a força dos escravos, né, gente? Ó, um escravo numa ponta e outro no outro, rodando, né, o que eles chamavam de moenda, né, para moer a cana, tá bom? Próximo a essa instalação, aliás, próximo a essas instalações, ficava a Casa Grande, que era a residência do senhor do engenho e da sua família. Eram assim chamadas porque era composta de vários cômodos, como sala, cozinha, casa de banho e vários quartos. Então, era por isso que ela se chamava de Casa Grande. Diga, Joana. É livro? Dentro de quê, meu amor? É livro. Entrou agora, foi, minha linda? É livro, sim. Nós estamos na página 163, tá? Então, gente, a Casa Grande, ela era chamada de Casa Grande porque era uma casa realmente grande, composta de vários cômodos, né? Olha aqui, cozinha, sala, a casa de banho e vários quartos. O senhor de engenho era considerado o chefe da família. A esposa e os filhos deviam sempre obedecer a ele. Então, nessa época, hoje, lógico que também, a gente deve obedecer os nossos pais, né? Mas era uma coisa que era mais rígida nessa época. O pai escolhia o marido para a filha, o pai escolhia a profissão para o filho, então era tudo muito rígido. O pai era o chefe, onde tomava todas as decisões. Hoje, a família, ela toma decisão juntos, né? O pai, a mãe e os filhos também podem opinar, né? Mas nessa época, não, era só o pai que decidia tudo. A mãe não tinha voz para decisão nenhuma, ok? Na maioria dos engenhos, a casa grande era ligada a uma capela, pois os colonos mantinham as crenças católicas trazidas de Portugal. Na capela eram realizadas missas, batizados, casamentos e festas religiosas. Não sei se vocês lembram que lá para trás, quando a gente trabalhou a família real do Brasil, a gente viu que quando eles chegaram aqui, eles traziam os padres jesuítas, né, para catequizar o povo. Então, esse catolicismo vieram dos portugueses, né? Aí a gente pode perceber aqui a imagem, né, do conjunto, a casa grande, a capela, uma só construção, um engenho, poço, então era uma construção só, tudo próximo um do outro, tá vendo aí? Os escravos viviam em barracões, desprovidos de janela e sem divisórias, onde havia apenas uma porta. O local era conhecido como senzala. O espaço ficava de frente para o pelourinho, que era uma coluna de pedra ou de madeira, onde eram castigados escravos. Durante o dia, os escravos e as escravas seguiam para o trabalho e as crianças pequenas ficavam nas senzalas com as escravas idosas. À noite, os homens
dormiam separados das mulheres e crianças, o que dificultava a convivência entre as pessoas da família. Ou seja, a senzala era simplesmente um galpão grande, né, onde não tinha janelas, onde não tinha nenhum conforto, só existia o portão da frente. Eles dentro da senzala era que se dividia, homens para um lado, mulheres para outro, crianças para outro, tudo dormindo no chão, em cima de esteiras. Diga, meu amor. Quando cheguei na parte 164, não tem o trabalho na produção do açúcar, envolvia várias fases. Eu posso ler? Pode ler agora, pode ler. O trabalho na produção do açúcar envolvia várias fases. A cana-de-açúcar era plantada e colhida. Depois a cana era levada para a moenda, que ficava no bang, para ser triturada para obtenção de um caldo. Esse caldo era colocado na caldeira para ser fervido e se transformava em um líquido grosso chamado de melado. O melado era depositado em vasilhas de barro, onde ficava semanas até ser purificada e ficar sólido. Depois de purificado, o açúcar era retirado das vasilhas, amassando até ficar quase moído e posto para secar ao sol. Depois de seco, o açúcar era colocado em caixas de madeira seca, forradas com barro e folha de bananeira. Ok, Yasmin. Então, gente, era dessa forma que se obtinha o açúcar, né? A cana-de-açúcar era plantada, colhida, né? Depois, a cana era levada para a moenda, onde ficava no bang, que é aquela imagenzinha que eu mostrei vocês lá atrás, onde um escravo fica de um lado e outro do outro, né? Para ser o quê? Triturada, para se obter o caldo. A partir daí, esse caldo era colocado na caldeira para ser fervido e transformado em um líquido muito grosso, que eles chamavam de melado, ok? Esse melado era depositado em vasilhas de barro, né, onde ficava semanas e semanas até ser purificado e ficar sólido, né? Ele deixava de ser um melado e passava a ficar sólido. E aí, depois dessa purificação, o açúcar era retirado das vasilhas, amassado até ficar quase moído e posto para secar no sol. Depois dele seco, o açúcar era colocado em caixas, né? Caixas de madeira, né? Forrada com barro e folhas de bananeira. Então, era dessa forma que eles produziam açúcar e era dessa forma que eles armazenavam esse açúcar para poder ser o quê? Ser enviado para a Europa para ser o quê? Refinado. Era lá que ele era refinado, porque até então aqui era feito só dessa forma. Diga, Marcos. Posso ler, você sabia? Pronto. Aí a gente pode ver aqui depois, lê já, viu, Marcos? Aí a gente pode observar aqui na gravura tudo que foi explicado aqui. Todo o trabalho aqui na produção, né, do açúcar. Como era a produção, né? Como se envolvia essa produção nessa fase aqui do engenho, né? Eu acredito que vocês tenham entendido bem direitinho. A primeira ação era o quê? Plantar a cana-de-açúcar. Em seguida, colher. Após a colhida, eles faziam o quê? Levava para a moenda, para ser triturado, né? E transformado num caldo. Depois do caldo,
que era chamado de quê? De melado, né? Era um caldo muito grosso, chamado de melado. Esse caldo era passado para uma caldeira grande para ser fervido. Aliás, ele passava para essa caldeira para ser fervido. A partir do momento que ele era fervido, ele passava a se transformar nesse caldo grosso, chamado de melado. Né? Era esse melado, depois de sair das caldeiras, era o quê? Depositado em vasilhas de barro, né? Onde ficava semanas e semanas para ser o quê? Purificado, né? Ou seja, eles iam deixar de ser aquele melado e ia se solidificar, ia ficar sólido, né? E depois dele sólido, depois dele purificado, ele era o quê? Totalmente triturado, né? Era retirado da vasilha e amassado, até ficar todo, né, trituradozinho. E aí depois ele era colocado em caixas, né, caixas de madeira, né, forrada com barro e folha por cima, e colocava, ok? Então essa era a forma, né, da produção de açúcar, ok? E aí a gente pode observar tudo isso na imagem aqui, né? A colheita, eles levando a cana lá para o moenda, para passar por cada uma dessas fases. Pronto, agora o Vinícius vai ler aqui, você sabia, né? Pode, amor. Posso ler, tia? Você sabia? Nos engenhos, o primeiro dia em que a cana era moída era chamado de Dia da Batata. Esse dia era muito festejado, com fitas coloridas. E vinha também convidados dos engenhos vizinhos. Rezava-se uma missa, depois o padre benzia a moeda. Era colocada o ar livre, uma mesa com carne variadas, muitos doces, bolos e bebidas que eram servidos aos senhores Convidados e escravos, né? Muito bem. Aí, gente, a gente percebe aqui, né, uma curiosidade, digamos assim, dessa época, né? No dia que a cana era... Aliás, o primeiro dia, né, que a cana era levada para ser moída e transformada nesse caldo, era um dia festivo, né? Era um dia de festa, era um dia de comemorar, porque eles tinham feito a colheita da cana e aquela cana ia ser transformada, né, no açúcar. Então eles tinham de comemorar e eles comemoravam dessa forma. Levava a moenda, né, para o ar livre. Um dia era celebrada uma missa, né, onde a moenda era benzida pelo padre e uma mesa farta, muito farta, com vários tipos de carne, com vários doces, para eles comemorarem esse dia tão importante. Tá bom? E aí, alguma pergunta sobre os engenhos de açúcar? Por mim, nenhuma. Não, Isabela? Por mim, nenhuma. Nenhuma, ficou claro o conteúdo. Eu vou entender muito bem os engenhos de açúcar, como ele funcionava. Então, gente, a gente deixa para vocês realizarem a página 165 e 166, tá bom? E na nossa próxima aula de história, a gente faz a correção. Nós temos aula de história amanhã. Nossa primeira aula, né? Muito bem. Agora a gente vai para o nosso pequeno intervalo, tomar água, ir ao banheiro e voltar rapidinho, que a tia Lene fica aqui esperando. Mas, dessa vez, para geografia, tá bom? Beijos e até já. Tchau, tia. Até daqui a pouco. Daqui a pouco. Até daqui a pouco. Daqui a pouco.
Tia. Tia. Oi, amor. A tia sabia que eu até hoje ainda estou guardando a semente de pau-brasil? Pois pode guardar, que a tia quer. Ontem mesmo a tia estava falando, eu já ajeitei um jarro, já coloquei estrume, estou só esperando essa semente chegar na minha mão. Tá bom? Tá. Oi.